Estamos falando, quarta-feira passada, aqui em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E hoje nós vamos ver aqui no versículo 2. Apocalipse 2 e versículo 2 da carta que o apóstolo João, aqui inspirado pelo Espírito Santo, mas ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, essa carta enviada à igreja de Éfeso. E aqui, amados, nessa carta, nesse texto da palavra de Deus, nós já vimos aqui muitas coisas que começou já acontecendo naqueles dias, que ainda está acontecendo também nos nossos dias. Aqui, o apóstolo João, como já falando àquela igreja, de coisas que estavam acontecendo naqueles dias, nas igrejas primitivas, que ainda está acontecendo hoje, 2000 anos, ou mais de 2000 anos passados. Vamos então abrir as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 2 e versículo 2, que nos diz aqui a palavra do Senhor: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, amados, como nós já estamos falando sobre estas coisas que estão acontecendo também nos nossos dias, muitas pessoas, muitos homens, se intitulam de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E, pelo que entendemos da palavra, os apóstolos foram 12 apóstolos. O apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, questionou a ele como que ele poderia ser apóstolo se ele não andou com o Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo disse que ele considerava como um abortivo, como alguém que nasceu fora do tempo. Por quê? Mas ele disse: eu vi o Senhor e eu fui chamado por Ele. E ele disse também que ele fez muito mais do que os demais apóstolos, porque ele tinha autoridade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo o chamou e o convocou e ordenou. E lhes ordenou a ser apóstolo entre os gentios. E depois disto, nós estamos vendo aqui na igreja de Éfeso algumas pessoas se levantando e dizendo: olha, eu também sou apóstolo. Mas diz aqui a palavra que o pastor da igreja de Éfeso, juntamente com a igreja, examinou aqueles apóstolos e perceberam que eles eram falsos apóstolos, porque os achou, viu que eles eram mentirosos. Porque ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que são chamados por Deus. No caso aqui, chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Chamado diretamente pelo... Obrigado, Hélio. Chamado diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que os apóstolos, quando se identificavam como apóstolos, eles falavam que eles foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo, eles andaram com Ele, aprendeu dele, viu todos os milagres, por isso eles falavam como testemunhas de todas as maravilhas que o Senhor Deus, o Senhor Jesus,
havia feito no seu ministério. Então, quando alguém se intitulou de apóstolo, foram então, como diz a história, desmascarados porque eles não eram. Então, podemos ver que eles eram aqueles de uma seita chamada Nicolaítas. Obrigado. Nicolaítas, aqueles que eram, talvez alguém que tinha, algum líder que tinha este nome, e deve ter conseguido alguns seguidores, e esses seus seguidores também já se colocavam em uma posição além daquela que o Senhor Deus permite, que só somos aquilo que Deus quer que seremos. Além disto, nós também vamos nos constituirmos diante dele como mentirosos. Muito bem, amados, mas o que eu gostaria desta noite de meditarmos nesse texto da palavra do Senhor é sobre o assunto que nós estávamos falando na quarta-feira passada, sobre a onisciência de Deus. Quando ele disse: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Uma das coisas importantes que todo servo de Deus deve prestar muito bem atenção. O Senhor conhece o que somos, conhece os nossos corações, conhece também as nossas motivações. Qual o motivo pelo qual nós queremos ser pastor? Ou então queremos ser crente? Quais os motivos? Nenhum motivo deve nos atrair a não ser o desejo de servir a Deus, de servir a igreja de Deus, de ser uma bênção nas mãos do Senhor, para levar a sua palavra também àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Esta deve ser a motivação de todo servo de Deus, que são chamados por Ele. Porque estamos diante de uma grande responsabilidade, diante de um Deus onisciente, que disse aqui que conhece as nossas obras, o nosso trabalho e a nossa perseverança, os motivos pelos quais nós estamos no ministério, ou então estamos na igreja como membros. Devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, porque estamos diante de um Deus, como já falamos, um Deus onisciente, que está escrevendo no seu livro todos os nossos atos e tudo que falamos, porque diz: pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras seremos também condenados. Então, diante de uma responsabilidade tão grande dessa, devemos levar a sério o trabalho do Senhor nosso Deus. Mas, amados, nós podemos ver aqui que não tem privilégio maior no mundo, eu tenho dito sempre, do que o de ser um servo de Deus. Então, quando nós nos tornamos servos, é porque nós reconhecemos, estou repetindo o que falamos quarta-feira passada, é porque nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo, conhecemos o Senhor nosso Deus como o nosso Senhor. E nós nos tornamos servos dEle. E nos colocamos diante dEle para servi-lo, fazer a sua vontade. Por isso, tudo que vier às nossas mãos para fazer, como já nos diz a sua palavra, que nós devemos fazer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a expressão.
dos nossos corações, ou com toda a expressão da nossa alma. Aqui no Salmos 33, versículo 12, nos diz a palavra de Deus uma das coisas que é tão importante para todos nós, que diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurado o povo ao qual o Senhor Jesus Cristo escolheu para ser os seus servos. Eu fico olhando, amados irmãos, quando diz ali o apóstolo Pedro, na epístola de Pedro, aquilo que nós éramos, não éramos povo, não pertencíamos a Deus, apenas criaturas, éramos indignos, separados da família de Deus, e andávamos longe dos seus caminhos. E hoje somos nação santa, um povo separados para o louvor e honra do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o salmista já diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Aqui ele está falando, em primeiro lugar, aqui nesse tempo, com os judeus. Mas nós, pela graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e por termos recebido como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos deu a graça também de fazer parte do seu povo, um povo salvos, remidos, comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 diz aqui do Salmo 33, falando ainda do conhecimento que o Senhor Deus tem de nós, ele diz: o Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens. No versículo 14, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Versículo 15, ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eu estou seguindo ali o pensamento ali da primeira parte do versículo 2. Ele fez os nossos corações e contempla todas as nossas obras. Por isto, não tem como fingir diante de Deus. Não tem como servir a Deus com fingimento, porque Ele sonda os nossos corações, repetindo, conhece as nossas motivações e sabe se realmente estamos sendo vaso de bênçãos nas suas mãos ou não. Por isso, meus amados, o salmista Davi, como falamos semana passada, disse a Salomão: servi ao Senhor com sinceridade e com verdade, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, Hebreus 4, 13. Aqui nos diz, o escritor aos Hebreus: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Irmãos, isto aqui me chama muito a atenção. Muitas vezes que eu estou lendo, estudando a palavra, eu estou sempre clamando a Deus pela sua misericórdia, pedindo perdão, pedindo a Ele que me ajude a viver de acordo com a sua vontade. Porque Ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem
haveremos de prestar contas. Eu não sei como algumas pessoas, ou alguns pastores, ou alguns líderes religiosos conseguem falar de coisas tão estranhas à palavra do Senhor e dizendo que é Deus que está falando. Porque um dia todos nós haveremos de prestar contas a Ele dos nossos atos, bons ou maus. Tudo que fizermos, haveremos de prestar contas ao nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena sermos crentes fiéis. Vale a pena andarmos fielmente na presença do nosso Deus. Ser temente a Ele, obediente à Sua palavra, porque um dia estaremos diante dEle. Ele que fez os nossos corações, como já disse aqui a Sua palavra, e não tem como nos justificarmos se andarmos em caminhos tortuosos. Não tem como nos justificarmos, porque Ele sonda os nossos corações, conhece as nossas atitudes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle, a quem haveremos de prestarmos contas, é o que está nos falando aqui a Sua palavra. Por isto, devemos, estou repetindo, examinar-nos a nós mesmos, porque um dia estaremos diante de um Deus onisciente, onipresente, que esteve nos conduzindo, nos guiando, e vendo todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas obras, como ele mesmo disse ali aos irmãos da igreja de Éfeso: conheço o teu trabalho, as tuas obras, mas ele disse para eles: e também a tua perseverança. Será, irmãos, que o Senhor nosso Deus está falando conosco a mesma coisa? Conheço a tua perseverança, a tua fidelidade, o teu amor pelas almas perdidas, a tua dedicação no meu trabalho. Será que Ele está falando a mesma coisa conosco? Espero que sim. Espero que nós possamos merecer de Deus estas tão grandes palavras. Mas aqui Daniel fala sobre a recompensa dos crentes fiéis. Temos na palavra de Deus vários textos que falam sobre a recompensa. Irmãos, nós sabemos que não merecemos nenhuma recompensa. Nós já estamos satisfeitos e muito alegres, gratos a Deus, por termos sido alcançados pelo seu santo evangelho, salvos pela sua graça, perdoados pelo sangue dele derramado na cruz. Só isto, ou só esta grande bênção, já é muito, muito além do que nós merecemos. Não é verdade? Muito além do que o que nós realmente merecemos. Mas ele diz, pela sua bondade, que além de nos dar a salvação, além de perdoar os nossos pecados, além de nos dar a graça de poder lhe servir, ele fala que os crentes fiéis serão ainda recompensados. Vê aí, irmão Motival. Os crentes fiéis ainda serão recompensados. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 3, Daniel 12, 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha aqui. E os que a muitos ensinam a justiça refulgarão como as estrelas, sempre e eternamente. Os que forem sábios resplandecerão como um fulgor do firmamento.
brilharão como as estrelas. A língua quase não dobra aqui. E então, eu me lembro que diz lá em Romanos capítulo 8, 28, que as aflições deste mundo aqui não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que vai se refletir em cada um dos servos de Deus. Ah, sim, é 8,18 então. 8,18, Romanos 8,18, diz que as aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória que um dia haverá de se manifestar na igreja do Senhor. Que bênção, meus amados. São promessas que vão além da nossa compreensão. A gente não consegue compreender, nós que vivemos neste mundo, cercado pelas aflições e dificuldades desta vida, às vezes não conseguimos imaginar qual é a glória ou as grandiosas promessas que estão reveladas na palavra de Deus para a sua igreja. Às vezes, por causa das nossas limitações, a gente não consegue já desfrutar dessas tão grandes promessas. Não conseguimos. Eu me lembro da minha sogra, ela sempre falava, estava sempre falando: Senhor, eu quero ir para estar perto de Ti. Eu quero que o Senhor me leve. É melhor, Senhor, estar com o Senhor, porque eu sei que é muito melhor do que aqui. Então, quando a gente tem essa convivência com Deus, essa vida separada para Ele, trilhando nos caminhos dEle, tendo certeza que estamos em comunhão, ou sentindo aquela comunhão perfeita com Ele, a morte não faz muita diferença. Ou viver e morrer não faz muita diferença. Às vezes, o que nos prende aqui é porque ainda achamos que estamos longe do padrão de santidade que o Senhor Deus quer que vivamos. Estou repetindo, às vezes o que nos leva a ficar preso à vida aqui é porque notamos que o nosso padrão de santidade ainda não está no nível que o Senhor deseja que nós estejamos. Porque o apóstolo Paulo dizia: estou em aperto, desejando partir e estar com o Senhor, porque eu sei que é muito melhor. Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele não reclamou, porque ele disse que ele conseguiu ver os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. O lugar, como se ele já estivesse vendo, acredito que ele já estava vendo a porta dos céus aberta, aguardando a sua chegada. Por isso a morte, por mais dolorosa que foi aquela morte de apedrejamento, ele ainda não reclamou, porque ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, o Filho de Deus, assentado à sua direita. Então, espero que Deus nos dê a graça de um dia estarmos vivendo em um padrão de santidade de tal maneira que a morte não nos assuste mais. Não é verdade, irmãos? Mateus capítulo 25, versículo 23, texto também que é muito conhecido da igreja. Mateus 25, 23. Aqui o Senhor Jesus fala ainda das recompensas que nos aguardam para o crente fiel que vive uma vida santa na presença do Senhor. Disse-lhe o Senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui, amado, é o ponto mais alto da vida cristã, quando o Senhor Deus vai nos chamar para estar para sempre na sua presença. E não tem coisa mais agradável em nossas vidas do que saber que o Senhor Deus tem um lugar preparado para todos nós. Ele já preparou, está nos aguardando, e se nós realmente continuarmos fiéis a Ele, um dia estaremos ouvindo essas mesmas palavras: vinde, servo fiel, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 8, sabemos que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Sabemos que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja ele escravo, seja ele livre, receberá das mãos do Senhor a recompensa do seu trabalho. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena, amados, nos dedicarmos mais, sermos mais interessados pelas coisas de Deus, testificar a sua palavra para aqueles que ainda não conhecem, porque esta é o dever maior da igreja. O motivo pelo qual a igreja do Senhor ainda permanece neste mundo é porque tem muitas pessoas a serem alcançadas ainda e salvas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aqueles que crê e for batizado serão salvos. Mas ele deixou essa incumbência para nós, para todos nós. Então, se ainda não cumprimos os nossos deveres, nós estamos em falha com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo ainda falou para a igreja de Éfeso, começando pelo pastor e toda a igreja: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Ou, em outras palavras, tens perseverado, por causa do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Uma das virtudes importantes do crente em Jesus Cristo é a sua firmeza, é a sua perseverança no trabalho do Senhor. Mesmo se ele vier a passar por dificuldades, por provações, por tentações, por lutas, ainda devemos permanecer fiel, porque nós servimos o nosso Deus pelo que Ele é, e não pelas coisas que poderá acontecer ou deixar de acontecer em nossas vidas. Nós servimos a Deus porque nós entendemos que Ele, como já falamos, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa dedicação, e por isto nada deste mundo poderá nos separar do seu amor e da sua graça e da sua misericórdia. E ele fala aqui, o Senhor Jesus Cristo fala sobre essa atitude da igreja de Éfeso. Mesmo passando por provações, tentações e lutas, aquela igreja estava firme no santo propósito de servir a Deus. E nós que sabemos que Deus às vezes permite provações e tentações nas nossas vidas com um objetivo, para fazer com que sejamos mais dedicados, para que possamos nos dedicar mais à oração, ao estudo da palavra, à comunhão com o Senhor, à perseverança também nas santas doutrinas de Deus. Às vezes Deus permite também que passamos por provações,
para que sejamos provados para sermos aprovados, né? Sermos provados para sermos aprovados. Segundo lugar, porque as tribulações traz perseverança e também traz experiência para que possamos consolar aqueles que também estejam passando pelas mesmas provações que nós passamos. E com a consolação que o Senhor Deus nos consolou, nós também podemos consolar aqueles que, porventura, estejam passando por algumas dificuldades. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, 3 a 4, nos fala sobre isto. Que o Senhor Deus permite muitas vezes que passemos por provações e também por consolação vinda dEle, e com essa experiência que passamos na presença dEle, possamos também ajudar muitos que, porventura, estejam passando pelas mesmas situações que nós passamos. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4. Primeira, em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 8, fala que Ele nos prova porque somos seus filhos. Ele diz que filho há que o pai não o corrija. E se estás sem disciplina, que deve ser destinado a todos os filhos, somos bastardos e não filhos. Por isso, amados, quando Deus permitir que passemos por algumas provações, nós devemos agradecer a Deus, porque é uma prova que nós somos filhos de Deus. E é um filho que Ele está colocando dentro dos padrões de santidade e de obediência que Ele deseja que ele esteja. Mas ele falou também sobre ainda a igreja de Éfeso. Ele fez uma advertência que eles haviam deixado o primeiro amor. Uma das coisas, irmãos, muito perigosas na vida do crente, quando ele deixa o primeiro amor. Eu me lembro quando eu me converti, a palavra de Deus parece que tinha açúcar, parece que era doce. Eu sentia como se tivesse mel estudando a palavra. A irmã Lizenita e muitos outros irmãos daquela região, quando aceitaram Cristo como Salvador, não havia distância para eles. Andava 10 quilômetros a pé ou de bicicleta, 20 quilômetros de bicicleta, ali com crianças na garupa de bicicleta, não é verdade? E era como se fosse uma distância de 100 metros. A alegria que aqueles irmãos tinham de participar dos cultos de adoração ao Senhor. E aqui, em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 5, o Senhor Jesus disse aqui, Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: lembra-te, aliás, versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, amados, quando podemos perceber, estou encerrando aqui, estou já indo para o final, quando percebemos que um crente está perdendo ou se afastando do seu primeiro amor, daquela alegria que ele teve no tempo da sua conversão. Quando é que nós percebemos isto?
quando ele não perde o temor de pecar, quando ele peca e acha que não é nada. Quando o crente não tem mais o temor em pecar e que acha que pecar não faz diferença e que não há consequência pelos seus atos. Isso é muito perigoso. Nós podemos ver isto que aconteceu com o salmista Davi, o grande homem de Deus, ali em 2 Samuel, capítulo 11, aquela história de Davi com Batseba. Ele pecou contra Deus, pecado tão pesado, mas tudo parece que estava normal. Ele veio cair em si quando Natã, profeta de Deus, trouxe uma história para ele, falou de um assunto. Para os irmãos entenderem a história, os irmãos estão em casa também, leia 2 Samuel, capítulo 11, todo o capítulo. Não dá tempo, nós estamos já encerrando aqui hoje, não dá para entrar nos estudos da palavra, mas todos os irmãos conhecem a história, a maioria dos irmãos em Cristo conhece a história. Pecou contra Deus, pecado terrível, e ele não sentiu o peso do seu pecado. Ele só veio sentir quando Deus pesou a mão sobre ele, que o profeta de Deus falou que o filho que haveria de nascer, haveria também de morrer. Então ele viu que o pecado que ele praticou era um pecado que ofendeu a santidade de Deus. Então, amados, uma das maneiras que nós notamos que o crente está se afastando do primeiro amor é quando ele peca e não sente as consequências dos seus pecados. Ele não tem o sentimento na alma que pecou contra Deus. Nós vemos também mais uma experiência nesse assunto de Acã. Acã, quando ele chegou ali em Jericó e pegou aquelas peças de ouro, de prata, aquela capa babilônica, e ele escondeu ali, e ele ficou como se nada tivesse acontecendo, como se ele não tivesse ofendido a santidade de Deus, e Deus cobrou, permitindo a morte de muitos dos seus contemporâneos do exército que ele fazia parte. É que ele então depois teve que pagar com o preço da sua desobediência. Uma das coisas também, irmãos, que nós percebemos que o crente está se afastando do amor, do primeiro amor que ele recebeu de Deus através da alegria da sua salvação, é quando ele se afasta da igreja e não tem sentimento nenhum. Quando ele não sente falta dos cultos, não sente falta da palavra, não sente falta da comunhão com os irmãos, não sente desejo em estar participando da ceia do Senhor. E então, como diz aqui Hebreus capítulo 10, 25, não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Olha aqui. Quanto mais que já se aproxima aqueles dias, ou o último dia. Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Alguns que deixam a sua igreja, se afastam dos caminhos do Senhor e não sente a necessidade da comunhão, não sente o desejo de participar dos cultos, não sente o desejo de estar em comunhão com Deus em oração, não tem aquele desejo de estudar a palavra, então ele se afastou do primeiro amor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, os que deixam os caminhos do Senhor e começam a andar com as más companhias. Quando o crente deixa os caminhos do Senhor e começa a andar
com as más companhias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Nos diz aqui, estão alerta da palavra de Deus: não vos enganeis, as más companhias corrompe os bons costumes. Irmãos da igreja de Coríntios, havia se afastados dos caminhos de Deus, estava andando com más companhias. E aí veio aqui a exortação do Senhor através do seu servo, avisando-os que as más companhias corrompem os bons costumes. No versículo 34, ainda o apóstolo Paulo disse que muitos ainda não haviam sido alcançados através do evangelho de Cristo, para a vergonha deles, que em vez de andar nos caminhos de Deus, testificar o nome do Senhor, pregar a sua palavra, estava andando com más companhias. Então, meus amados, temos que prestar muita atenção nisto. Quando nós afastamos dos caminhos do Senhor, a tendência é o inimigo mostrar as facilidades. E aí deixamos de servir a Deus para viver de acordo com os nossos conceitos. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, ainda falando na igreja, ele disse: tenho, porém, isto. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, esse grupo aqui, como a irmã está explicando ali, esse homem era um dos diáconos, que deixou os caminhos de Deus, estava seguindo os deuses pagãos, a idolatria e coisas maléficas. E a igreja do Senhor reprovou as suas atitudes. O Senhor Deus é que está falando que ele também o reprovava. Mas ele diz no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que bênção! Por isto nós já vencemos, porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. A nossa salvação já está garantida, porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem em Jesus Cristo, diz aqui a sua palavra, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus complete nossos corações e que tenhamos cuidados para que as coisas deste mundo não tirem de nós o primeiro amor, a alegria da nossa salvação, o desejo de servir ao nosso Deus e de sempre acharmos que ainda, por mais que fizermos, ainda somos devedores. E assim vamos procurar sempre fazer o melhor para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus complete em nossos corações a sua santa palavra. Quarta-feira, normalmente, a gente